Ao longo de todos esses anos trabalhando com diversos empreendimentos da construção civil, aqui na Tático a gente agrupou uma série de boas práticas e organizamos essas boas práticas numa metodologia que a gente denomina MPA, Meta, Plano e Ação. O porquê dessa separação? Ao longo do desenvolvimento de um projeto da construção civil, a gente vai levar 3, 5, 10 anos do início até a conclusão. E o que acontece? Ao longo desses anos, a gente tem alguns objetivos diferentes. O grande objetivo é chegar no final com uma boa entrega de qualidade e com resultado financeiro super positivo. Mas para que a gente chegue nesse destino final, a gente vai ter alguns marcos ao longo do caminho. E esses marcos são distribuídos em 3 grandes fases. A primeira fase, a fase da meta, é onde eu preciso determinar os meus indicadores, os meus números importantes. Ou seja, quanto que eu vou vender esse meu empreendimento, quanto que ele vai custar, como que eu vou captar esse recurso. E aí, determinando esses números, eu parto para uma segunda problemática, que é como é que eu vou conseguir alcançar esses números. E aí aqui na Tático, essa segunda fase, que é operacionalizar os indicadores determinados, a gente denomina de plano. Uma vez que eu tenho a minha meta, os meus indicadores, e eu determine muito bem como é que eu vou atingir esses meus números, eu parto para a minha terceira fase, que é a fase da ação, que é a fase do monitoramento e controle, ir acompanhando, período a período, como que eu estou em relação à minha meta. Para simplificar aqui, vamos fazer uma analogia com uma meta de emagrecimento. Coloquei uma meta que eu quero emagrecer 5 quilos. Perfeito, já tenho um indicador. Agora eu preciso entender como que eu vou conseguir emagrecer os meus 5 quilos. E aí eu começo a destrinchar essa meta, fazer um planejamento dela. Ou seja, eu vou entender se eu vou na academia, qual academia que eu vou me matricular, se eu vou numa nutricionista, pesquisar sobre as linhas de nutricionista, de nutrição que eu quero seguir, e aí eu monto todo um plano. Já na parte da ação, também não adiantaria nada eu ter todo esse planejamento montado e não ir monitorando, não ter uma balança e me pesando para ver o quão perto ou quão longe eu estou da minha meta. E é isso que é o MPA, a gente ter objetivos bem claros em cada fase do meu projeto para que eu chegue nesse meu destino final. Trazendo agora para a realidade da construção civil, a meta, o que faremos na meta? Faremos toda a parte de viabilidade do empreendimento, através de orçamentos paramétricos e orçamentos pré-executivos que serão explicados um pouco mais para frente aqui nesse curso, e, além da minha viabilidade, assessoramos no desenvolvimento dos projetos para que a gente garanta que a viabilidade, o número que a gente determinou lá no início, seja seguido durante qualquer decisão desse meu projeto. Geralmente a fase da meta acaba no lançamento comercial desse meu empreendimento, seja uma tabela de vendas, na captação de investidores, que uma vez que eu capte esses investidores, eu já travo o meu valor do empreendimento. A fase do plano para a nossa realidade é um orçamento detalhado, um planejamento detalhado, analisar processos e ferramentas da construtora para que a gente encaixe tudo isso, que a engrenagem comece a rodar e o dia a dia da gestão seja facilitado. Um exemplo bem prático: se eu for fazer um orçamento e a construtora A tem Cienge e a construtora B também tem Cienge, eu vou precisar entender qual é a estrutura disponível. Vamos supor que a construtora A só tenha um engenheiro para executar as obras, fazer as compras, lidar com clientes, e a construtora B tenha todo um departamento de controladoria para mexer em ferramentas. O orçamento que eu vou fazer para a construtora A, usando o mesmo software Cienge, ele vai ser diferente da construtora B. E é isso que é operacionalizar, é entender
todo o arcabouço, de novo, de pessoas, processos e ferramentas da construtora e inserir os produtos da gestão de custos de forma a facilitar a logística. E, continuando nos exemplos práticos, no monitoramento e controle é o ponto que eu já tenho todas as ferramentas e processos determinados e eu vou acompanhando tanto a obra quanto esses processos para garantir que no final a gente atinja o resultado determinado. É muito importante separar nessas 3 fases para que a gente não atropele todos esses processos. Não adianta nada eu querer sair fazendo um monitoramento e controle de obras se eu não tenho todo um orçamento, um planejamento e processos determinados para que eu consiga fazer esse monitoramento e controle.